Olha, o grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral vai votar hoje o parecer do relator, o deputado Rubens Pereira Júnior. Entre alguns pontos, gente, que devem ser mantidos no relatório está a antecipação do período de registro de candidaturas, além da simplificação do processo de prestação de contas e definição dos crimes de violência política contra a mulher. Fora esses pontos, está no radar também a liberação de doações a candidatos por meio de PIX, a possibilidade de que deputados possam mudar de partido dentro da mesma federação e o fim da exigência de recibo eleitoral manual. O relatório deve ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados já na próxima quarta-feira. Para entrar em vigor nas eleições municipais do ano que vem, as novas regras precisam ser sancionadas pelo presidente Lula até o dia 6 de outubro, a exatos 365 dias das eleições do ano que vem. Maninho, se a gente for analisar essa mini-reforma eleitoral, ela olha muito mais para dentro dos partidos do que para fora, né? Nós não estamos discutindo uma maior aproximação entre o eleitor e o eleito, nós não estamos falando de sistema eleitoral, nós não estamos falando de candidaturas, nós estamos falando simplesmente da vida partidária, não é isso? Exato. Um ponto que me preocupa é o método que tem sido muito recorrente pelo presidente Arthur Lira, de no lugar de criar comissões especiais que precisam respeitar a proporcionalidade dos partidos, instituir grupos de trabalho que tenham uma discricionariedade maior por parte do presidente de como funciona. E esse é o caso. Então, o grupo de trabalho, por exemplo, não teve audiências públicas para participação da sociedade civil de forma mais efetiva e aprofundada na discussão desse tipo de regra. E a gente sabe que, apesar de serem regras ali muito detalhistas, muitas vezes elas fazem a diferença. Então, por exemplo, uma das questões é a possibilidade de uma candidatura fazer aquele famoso santinho em dupla. Qual é a questão? É que aí você coloca uma mulher que é, por exemplo, candidata a vereadora, ela imprime os santinhos junto com o prefeito e aí você está burlando, muitas vezes, o uso da cota feminina, que deveria incentivar apenas candidaturas femininas, para usar o recurso feminino de forma tabelada, na verdade, para incentivar uma candidatura masculina. Então tem esse tipo de drible, de truque, que às vezes é muito perigoso. Agora, de outro lado, a diminuição da burocracia para as candidaturas, especialmente as candidaturas com pouca arrecadação, é muito importante para aproximar pessoas que não têm tanta experiência política da disputa eleitoral, porque é muito burocrático ser candidato. Então, um candidato que não tem estrutura, que não tem uma ligação prévia com caciques da política, tem muita dificuldade, porque muitas vezes não tem contador, não tem advogado, tem poucos recursos e perde muito tempo ali com a burocracia eleitoral. Então, diminuir a burocracia nesse sentido é um ponto importante. Agora, uma pauta que estava em debate, que eles estavam querendo jogar nessa mini-reforma e ainda não conseguiram, é justamente a anistia aos partidos políticos que não conseguiram cumprir a cota, tanto de negro quanto de mulher. Eles estavam querendo essa anistia, mas ainda não conseguiram fazer com que essa história entre nessa reforma, né, o senhor? Como é que você vê isso? Pois é, aquela ideia da anistia que já vem sendo discutida desde o início do ano, né, a chamada PEC da anistia, ela é uma das poucas pautas, Paulinho, que une direita e esquerda, centro, PL com PT junto, para favorecer partidos políticos. Une a classe política. Une. Né? Salvo engano, só o PSOL e o Novo. E o Zanin também une. Pois é. Agora tá mais ou menos, que tá uma turma meio, insatisfeita. Mas essa ideia da anistia é um tapa na cara da sociedade, né? Em especial pela pauta, porque a gente está falando de punições que foram dadas a partidos políticos pelo descumprimento de políticas públicas eleitorais no sistema eleitoral, que visa trazer mais mulheres para a política. A gente tem mais mulheres eleitoras do que homens eleitores, mas mesmo assim a gente tem um número baixíssimo de mulheres eleitas. Eu não sei exatamente, mas algo em torno de 10% do parlamento, que é só de mulheres. Ou seja, a gente tem um descompasso de representatividade importante e que os partidos todos estão se unindo para desprestigiar com essa possibilidade de anistia. Agora, na realidade, eles também querem fazer transações financeiras com uma certa liberdade entre os próprios partidos políticos, o que já acontece, mas com uma burocracia muito grande, né, Filipão? Não, exatamente, Paulinho. E o que me deixa um pouco incomodado é que todo ano, antes das eleições, a gente faz as mini-reformas eleitorais. A gente não discute uma reforma de fato profunda
estruturante do sistema político e eleitoral no Brasil, não é? Todas essas discussões que estão nesse projeto, que vai ser aprovado até o dia 6 de outubro para vigorar nas eleições do ano que vem, não é? São projetos que têm a sua importância, mas não muda a realidade do sistema político eleitoral no Brasil. Eu gostaria de colocar também que está tendo discussão, que deve entrar nesse projeto de lei, na mini-reforma eleitoral, o fatiamento do projeto da fake news, né? Tem um tema relacionado com os usos das mídias sociais por político em época de eleições e por eleitores em época de eleições, que deve fazer parte e integrar esse projeto também. Então, está vendo que o Lira está, de certa forma, fraudando o debate eleitoral, o debate político sobre a questão da liberdade de expressão, a questão da PL das fake news, por meio de um projeto que não tem nada a ver somente com a questão eleitoral. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ainda bem que o Lira não está ouvindo vocês. Porque vocês três, se eu não me engano, são da turma do voto distrital, certo? Distrital puro não. Eu sou da turma do distritão. Não, Paulinho. Por quê? Distritão total. Porque o voto distrital, vocês são sonhadores. Mano Ferreira eu conheço há muito tempo. Sonhador. Tem um problema grande no voto distrital. O voto distrital é o incentivo ao coronelismo no Brasil. Principalmente mas não é em nem regiões isso. onde há políticos... Distritão ganha quem tem mais voto, maninho. Acabou a história. Acaba o partido político. Distritão ganhou quem tem mais voto. Tem dois problemas. O voto distrital puro tem dois problemas, Paulinho. O voto distrital puro. Explica pra mim. Deixa eu explicar pra vocês os dois problemas do voto distrital. Primeiro, tem um negócio chamado gerrymandering, que é o estudo feito sobre o voto distrital nos Estados Unidos. Isso significa que você pode decidir um resultado final no voto distrital a depender do desenho das regiões. Exato. Então, os exatos mesmos votos, se você mudar o desenho da região, elege A ou elege o B, elege o vermelho ou elege o azul, elege o Lula ou elege o Bolsonaro. Essa é uma primeira questão. Segunda questão, segundo problema grave do voto distrital. No voto distrital não há espaço nenhum para minorias, nenhum. Porque aquela região vai votar no mais votado e é a maioria daquela região. Então a gente elimina a participação de minorias que em Estado democrático deve existir. Mas sabe, tem uma questão, desculpa, mas tem uma questão que eu acho importante, é que nossa eleição ela é tão cara, muito por conta que pessoas da mesma matriz ideológica competem com o voto entre si. Exato. Né? Ou seja, o pessoal do PT compete com o voto com o pessoal do PT, com o pessoal do PSOL. Então isso torna o sistema eleitoral muito caro. Né? Então a gente tem que criar meios, instrumentos para tentar diminuir Felipe, a quantidade o primeiro instrumento que precisa ser criado, ao meu ver, é fazer com que as pessoas entendam qual é a regra do jogo. Exato. Vocês defendem uma regra muito complexa. Não, mas sabe o que eu ia dizer? Facilitar o jogo para as pessoas. O distritão é bom, Maninho, porque é o seguinte, se tem 50 vagas... Os 50 primeiros vão entrar e acabou essa história. Mas ninguém sabe quem é o eleito, é muito distante, né? Mas ninguém sabe. Não, senhor, a gravidade é o seguinte, o cara que vota no Tiririca, vou pegar um Tiririca da vida, o cara que vota no Tiririca, ele não sabe que o voto do Tiririca vai eleger vários outros que inclusive podem ser corruptos. Mas isso não elimina inteiramente. Aqui. Por favor. O nosso sistema, em tese, ele não é tão ruim, que é um sistema proporcional. O problema são dois. Primeiro, é que a gente não consegue repetir regra. Desde a redemocratização, nós nunca tivemos duas eleições com a mesma regra, o que já é um absurdo, porque dificulta muito o entendimento do eleitor. E segundo, na minha visão, o que é que a gente precisa? Fortalecer o partido, fazer com que o eleitor tenha consciência que ele está votando no partido. Então, uma alteração possível seria a instituição da lista fechada. A lista fechada que é o quê? O eleitor sabe qual é a ordem daqueles que vão entrar. Nós não temos cultura política era preciso que a lista fechada viesse acompanhada de uma democratização interna dos partidos, para que os filiados dos partidos possam participar da definição da ordem da lista, para que você saiba qual que é a ordem de entrada dos eleitos em cada partido, e aí o partido pede voto junto, porque no lugar deles... Um misto, que contempla os dois lados, dá representatividade para as regiões, aproxima o eleitor do candidato e
a outra metade, por isso que é misto, mas a lista fechada contempla também minorias e tal. Junto com a democratização interna partidária, pode ser um bom instrumento para diminuir o custo das eleições, porque não tem eleição no Brasil sem o fortalecimento dos partidos políticos. Muito bem. Gente, daqui a pouquinho a gente vai repercutir essa delação de Mauro Cid aqui no programa. Tem novidades essa semana, eu te trago já, mas antes...